Olá, eu sou Tarek Cardoso e esse é o quadro Igreja.doc, um espaço para conhecermos mais os documentos da Igreja. Eu vou apresentar para vocês as constituições, exortações, cartas, bulas e outros documentos tanto do Papa quanto das conferências episcopais e dos bispos. No dia 3 de outubro, você acompanhou aqui na tela da TV Pai Eterno, direto da cidade de Assis, na Itália, o lançamento da terceira encíclica do Papa Francisco. O título do documento em italiano e mantido em todas as outras línguas é Fratelli Tutti. Com poucas e simples palavras, explicou o essencial de uma fraternidade aberta, que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas. O Papa relembra ainda que há 800 anos, São Francisco já recomendava que pudéssemos viver longe das agressões e das contendas, nos colocando de forma fraterna e humilde, submissos até mesmo com os que não partilham da mesma fé que professamos. Neste anseio, em seus caminhos, São Francisco de Assis buscou se libertar de todo o desejo que poderia lhe dar a falsa sensação de domínio e de ser melhor do que os irmãos. Fez-se um dos últimos e procurou viver em harmonia com todos. Assim como no encontro de São Francisco de Assis com o sultão Malik al-Kamil no Egito, a nova encíclica do Papa também ganhou grande estímulo no encontro do pontífice com o imã Ahmad al-Tayeb. Neste encontro, o Papa e o líder da religião islâmica refletiram que Deus criou todos os seres humanos iguais nos direitos e deveres e os chamou a conviver entre si como irmãos. A nova encíclica busca revigorar nos cristãos os ensinamentos do próprio Cristo sobre o amor fraterno e nos convida a darmos passos importantes. Perante as várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, sejamos capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social que não se limite a palavras. Apresentando a urgência de tratar das questões relacionadas à fraternidade e amizade social, o Papa convida todos os povos de boa vontade, de qualquer credo, a se sentirem impelidos a refletirem sobre este tema. Em todo o documento, o Papa busca motivar e viver o que o Espírito diz à Igreja neste tempo. Fomentarmos um anseio mundial de fraternidade, através de um sonho comum. Para isso, precisamos que a voz de todos, até dos que nos pensam diferente, seja respeitada. Cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções. Cada qual com a própria voz, mas todos irmãos. Durante a programação da TV Pai Eterno, nós vamos continuar a conhecer um pouco mais sobre esta nova encíclica. E eu conto com a sua companhia, hein? Tchau! O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Lembrou o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando nossa mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino.
nós continuamos a conhecer um pouco sobre a nova encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, que trata sobre fraternidade e amizade social. Hoje vamos conhecer um pouco sobre o primeiro capítulo denominado As Sombras do Mundo Fechado, onde o Santo Padre fala sobre algumas tendências do mundo atual que dificultam a vivência da fraternidade universal. O escrito trata dos sonhos desfeitos em pedaços e nos alerta que a humanidade já deveria ter aprendido com erros passados e seguido ideias positivas que foram propostas para superar guerras, mas no momento parecemos estarmos regredindo, reacendendo conflitos entre vários povos e nações. O Papa alerta ainda que pessoas com más inclinações precisam de jovens que desprezam a história, rejeitem a riqueza espiritual e humana que foi se transmitindo através das gerações e ignorem tudo quanto os procedeu para que seus projetos de dominação aconteçam e sonhos sejam desfeitos. Estamos caminhando, infelizmente, sem um projeto para todos, onde somos submetidos através de algumas táticas à prepotência dos que neste mundo são vistos como mais fortes. Os donos destes projetos obscuros semeiam o desânimo, causam polarizações e buscam a destruição dos que lhe pensam diferente. Sendo assim, notamos que vivemos uma globalização e um progresso sem um rumo comum, e podemos reconhecer grandes conquistas da humanidade em contraponto, com o enfraquecimento dos valores espirituais, dos sentidos de responsabilidade e da ética. Podemos ter essa percepção quando, diante dos desafios, nações não contribuem umas com as outras para superá-los. Com o exemplo da Covid-19, podemos observar que as pandemias e os flagelos da história, apesar de despertarem, por algum tempo, a consciência de sermos uma comunidade mundial que viaja no mesmo barco, onde o mal de um prejudica a todos, ainda nos mostra que para termos gravado em nossos corações que ninguém se salva sozinho, ainda podemos nos empenharmos mais. Outro ponto que permite tal percepção é quando nos deparamos com os migrantes que estão sem dignidade humana nas fronteiras. Esta dor, que também escancara nossas desigualdades, expõe a nossa indiferença e a falta de fraternidade quando estes irmãos não são considerados dignos de participar na vida social como os outros. A ilusão da comunicação diminui distâncias, mas também nos torna mais intolerantes e rouba o direito à intimidade de muitas pessoas é mais uma tendência que nos leva diante desses casos de sujeições e autodepreciação. Partindo da vida de seus indivíduos, países desenvolvidos são apresentados como modelo para outros poucos desenvolvidos, instruindo nações a copiarem padrões e não a desenvolverem suas identidades, gerando uma baixa estima nacional. Olhando para essas tendências, o Papa nos lembra que não é possível superá-las sem uma firme e revigorada esperança. A esperança é ousada, sabe olhar para além das comodidades pessoais, das pequenas seguranças e compensações que reduzem o horizonte, para se abrir aos grandes ideais que tornam a vida mais bela e digna. Durante a programação da TV Pai Eterno, nós vamos continuar apresentando esta nova encíclica e eu continuo também contando com a sua companhia. Até mais! A violência nunca foi e nunca será uma resposta justa. É uma mentira que se opõe à verdade de nossa fé. Ela destrói o que ambiciona defender, a dignidade. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Dele, herdamos o mandamento do amor como vocação. E amar é a nossa missão. Este é o nosso gesto concreto. Vamos construir uma sociedade pautada na justiça e que promova a paz, onde haja fraternidade e superação da violência. Porque somos todos irmãos. Olá, nós continuamos a conhecer um pouco sobre a encíclica Fratelli Tutti, inspirada nos ensinamentos de Cristo através de São Francisco de Assis e que nos fala sobre fraternidade e amizade social. Hoje vamos apresentar um pouco do segundo capítulo, denominado pelo Papa Francisco como Um Estranho no Caminho. A inspiração deste capítulo vem da passagem do Evangelho conhecida como Parábola do Bom Samaritano.
A perspectiva de fundo desta parábola relembra que nas tradições judaicas, o dever de amar o outro e cuidar dele parecia se limitar às relações entre os membros de uma mesma nação. Jesus rompe com esta prática e nos convida a abraçar e acolher a todos. Com isso, o Salvador nos ensina também a criarmos uma cultura diferente, que nos conduz a superar as inimizades e cuidar um dos outros, independente dos fatores históricos, geográficos e sociais. Ao voltarmos o nosso olhar para o abandonado, notamos que diante do homem quase morto pelos salteadores, alguns passaram ao seu lado, mas não pararam. Eram pessoas com funções importantes na sociedade e até mesmo religiosos que se dedicavam no culto a Deus. Porém, um parou-lhe, ofereceu-lhe proximidade, curou-o com as próprias mãos, pôs também dinheiro do seu bolso e ocupou-se dele. Sobretudo, deu-lhe algo que neste mundo apressado regateamos tanto. Deu-lhe seu tempo. Este exemplo nos impele a refazer uma comunidade mundial a partir de vivências que levantem e reabilitem o caído para que o bem seja comum. Esta é uma história que se repete. Nossa sociedade atual se depara cada vez mais com uma quantidade maior de homens e mulheres feridas. Disputas internas e internacionais e o saque de oportunidades deixam inúmeras pessoas marginalizadas. No Evangelho, assim como nos dias de hoje, Jesus nos convida a traçarmos vias alternativas que opõem ao ódio e à vingança, que integra o ferido e vai de encontro ao amor e à misericórdia. Na interpretação sobre as personagens, notamos a crueldade dos salteadores, que quase roubam a vida do ferido em busca de bens e riquezas. A indiferença dos primeiros a se cruzarem com o abandonado revela-nos o fruto do desprezo ou de uma triste distração e é reflexo não menos triste daquela distância menosprezadora que nos isola da realidade. Ao olharmos para o ferido, temos que nos colocar em seu lugar. Quantas foram as vezes que nos sentimos como ele? Atirados para a margem da estrada, sentimos-nos também abandonados pelas nossas instituições desguarnecidas e carentes, ou voltadas para servir os interesses de poucos. Temos, diante deste novo convite do Papa Francisco, a oportunidade de recomeçarmos, criarmos uma sociedade sem fronteiras com o próximo. Ultrapassando as barreiras culturais e históricas entre a relação dos habitantes da Judéia e da Samaria, que eram povos tidos como inimigos, o gesto do samaritano desafia-nos a deixar de lado toda a indiferença e, em presença do sofrimento, fazer-nos vizinhos a quem quer que seja. O bom samaritano é o forasteiro que nos provoca e nos faz sair de nosso comodismo. Quantas vezes pessoas mais próximas de nós, que convivem no mesmo grupo social a que pertencemos, são aparadas por pessoas distantes, que poderiam ser-lhes mais indiferentes? Durante a nossa programação eu volto com mais resumos da encíclica Fratelli Tutti. Até a próxima! A violência nunca foi e nunca será uma resposta justa. É uma mentira que se opõe à verdade de nossa fé. Ela destrói o que ambiciona defender, a dignidade. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Dele, herdamos o mandamento do amor como vocação. E amar é a nossa missão. Este é o nosso gesto concreto. Vamos construir uma sociedade pautada na justiça e que promova a paz, onde haja fraternidade e superação da violência. Porque somos todos irmãos. Olá, nós seguimos conhecendo um pouco sobre a encíclica Fratelli Tutti, concedida pelo Papa Francisco à nossa igreja no dia 4 de outubro de 2020. Agora vamos falar um pouco sobre o terceiro capítulo intitulado Pensar e Gerar um Mundo Aberto. Nesta parte, o Papa Francisco nos alerta que não há vida quando se tem a pretensão de pertencer apenas a si mesmo e de viver como ilhas, pois nestas atitudes prevalece a morte. Assim como Jesus nos revela que fomos criados para o amor, a nossa condição humana se sente plenamente realizada quando buscamos ir ao encontro dos outros e acrescentamos sentidos à nossa existência e à existência dos que nos cercam. O valor único do amor nos ensina que não devemos limitar as nossas relações aos pequenos grupos que nos são mais próximos.
porque é impossível compreender-me a mim mesmo sem uma teia mais ampla de relações. Toda relação sadia não se fecha no que lhe é mais próximo e confortável, mas se abre aos outros, que também nos fazem crescer e enriquecer. O mais nobre sentido social hoje facilmente fica anulado sob intimismos egoístas com aparência de relações intensas. Pelo contrário, o amor autêntico, que ajuda a crescer, e as formas mais nobres de amizade habitam em corações que se deixam completar. Acolher o diferente, que às vezes incomoda até mesmo a nossa rotina, nos convida a sairmos de nós mesmos e repetirmos o gesto do bom samaritano. Gestos de acolhida nos inspiram a uma progressiva abertura ao amor. A fraternidade e a amizade social começam quando olhamos para o outro e o consideramos precioso, digno, aprazível e bom, independentemente das aparências físicas ou morais. O amor ao outro, por ser quem é, impele-nos a procurar o melhor para a sua vida. Contudo, a falta de acolhimento revela que em nosso mundo existem periferias que não são geográficas, mas existenciais. Cada irmã ou cada irmão que sofre abandonado ou ignorado pela minha sociedade é um forasteiro existencial, embora tenha nascido no mesmo país. Quando estes se encontram nestas periferias, notamos a existência de noções inadequadas de um amor universal, fruto de uma privação de espaços para todos. Por isso, é preciso lutarmos então por liberdade, igualdade e fraternidade. Assim superaremos o individualismo e estaremos construindo o bem comum. Um amor universal que promove as pessoas ajuda na construção desse bem comum, pois dignifica e atribui valor à vida humana. Nossas constituições e tratados internacionais sobre os direitos humanos afirmam que a vida muito importa. E sendo assim, temos que lutar para possibilidades iguais para todos e não aceitar, por exemplo, que o simples fato de terem nascido num lugar com menores recursos ou menor desenvolvimento não justifique que algumas pessoas vivam menos dignamente. Promover o bem moral, com o anseio de encher a vida de todos com coisas belas e edificantes, nos leva a grandes caminhos de solidariedade. Para todo mundo traçar melhor este caminho solidário, um dos passos que o Papa sugere é que líderes possam repropor a função social da propriedade, redefinindo quais são as prioridades dos povos e lembrando que o uso da terra, que é um bem comum, é direito de todos desde a criação. Nesta linha de raciocínio, o Papa segue afirmando que um direito sem fronteiras, por conseguinte, une o direito de todos os povos. O mundo pertence a todos, não importa se alguém nasceu aqui ou vive fora dos confins do seu próprio país. Também a minha nação é corresponsável pelo seu desenvolvimento. Na visão do Santo Padre, temos que desejar um mundo onde todos tenham terra, teto e trabalho. Uma paz real e duradoura só é possível através de uma ética global de solidariedade e cooperação entre os povos. Durante a programação da TV Pai Eterno, nós vamos continuar a conhecer um pouco mais sobre a encíclica Fratelli Tutti, e eu conto com a sua companhia. Até a próxima!